Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa, o Evangelho segundo Emmanuel. Esse programa onde nós analisamos versículos do Novo Testamento sob a ótica do Espírito Emmanuel, mentor do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, né? Bom, mas como nós sempre fazemos aqui na nossa Web Rádio, vamos primeiramente cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Nossa querida amiga Francisca. Oi, Francisca. Boa noite, querida. Tudo bom? Bom estudo para todos nós, né? Com certeza. Então, vamos agora aproveitar, né, que também é um hábito nosso aqui da Web Rádio Cristo Consolador, que é uma web rádio totalmente espírita, e vamos fazer uma prece de abertura, pedindo aos queridos amigos espirituais que são os verdadeiros condutores dos trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para que elevem seu pensamento a Deus e junto conosco façam esta pequenina prece. Vamos então orar? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta noite, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, muito obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita, que ilumina as nossas vidas. Que todos nós possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito, comentado, explanado aqui nesta noite e que possamos usar esses conhecimentos, essas orientações para a nossa edificação moral e espiritual. E assim, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita, está no ar, pela Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa, o Evangelho segundo Emmanuel, né? Bom, nós hoje vamos analisar um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e é o versículo de número 29. Esse versículo diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Né? E Emmanuel escreveu um texto que foi publicado no Livro da Esperança, né? Da editora Comunhão Espírita Cristã. Está no capítulo 75 do Livro da Esperança, que é um livro muito lindo de Emmanuel. E no Livro da Esperança, o título do texto que iremos analisar hoje é No Caminho da Elevação. Vamos lá. Abençoa os conflitos que tantas vezes
te amarfanharam o coração no carreiro doméstico, sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. Olha como Emmanuel inicia esse texto nos chamando a atenção para um ponto muito importante. Muito importante. Ele nos diz para abençoarmos, né, os conflitos que muitas vezes, né, nos magoam o coração. Ele usa a expressão amarfanharam, né, o coração no carreiro doméstico, ou seja, aqueles problemas que nós temos dentro de casa. Porque ele diz que sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações, vamos abençoar esses conflitos. Por quê? Porque é aí, entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. Exatamente, né? Na maioria das vezes, né, os grupos familiares trazem espíritos que precisam digamos assim, reparar erros cometidos uns contra os outros em vidas anteriores. Esses espíritos, em geral, não têm grande afinidade uns pelos outros e são colocados dentro do mesmo núcleo familiar para que esta afinidade possa melhor se desenvolver. Então, quando aparecem os problemas dentro do reduto doméstico, são justamente aquelas rusgas, aquelas arestas que nós precisamos aparar. É quando nós precisamos ter mais paciência, compreensão, não é? Quando nós precisamos desenvolver a tolerância e, sobretudo, o amor, não é? E se nós estamos num grupo familiar e dentro desse grupo familiar observamos dificuldades de relacionamento com aqueles nossos entes mais próximos, com o irmão, com a irmã, né? Com o pai ou com a mãe, né? Com o filho, isso é prova mais do que evidente para nós espíritas que sabemos da pluralidade das existências, não é? Que ali está um ponto a ser trabalhado, não é? Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos uniu embaixo daquele mesmo teto, com os mesmos laços sanguíneos, para que nós pudéssemos superar, né, essas nossas animosidades, essa nossa falta de entendimento, essa nossa falta de amor. E aí é que Emmanuel nos diz que devemos abençoar, né, essas dificuldades que temos nos nossos lares, algumas vezes, porque são, de fato, oportunidades benditas de reparação, né? Todas as vezes que nós nos depararmos com situações como essa, devemos pensar que obrigado, Senhor, pela oportunidade de corrigir, né? Pela oportunidade de fazer certo dessa vez. O nosso irmão Alexandre está aqui dizendo justamente, né? É verdade, minha irmã, com certeza, né, Alexandre? Com certeza. Que bom que você está aqui conosco. E aí, Emmanuel continua. Amigos transfigurados em desafios à paciência, pais incompreensíveis a te requisitarem entendimento, filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma. Olha que situação, né? Parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade. Quantas vezes nós observamos isso, não é? Quantas vezes nós observamos uma animosidade tão grande entre membros da mesma família que custa-nos crer, não é? Que isso possa acontecer. Não haveria outra explicação a não ser justamente o fato de que as vidas são sucessivas, nós vivemos inúmeras experiências na matéria, e que, com certeza, aquela animosidade não é de agora, aquela animosidade vem de vidas anteriores, né? Nós devemos ter feito alguma coisa para aquele espírito, né?
E ele, naturalmente, deve ter feito para nós também. Ou talvez nós tenhamos feito e agora tenhamos até pedido a Deus a oportunidade de renascer. Renascer como mãe daquele espírito difícil, daquele espírito rebelde, daquele espírito a quem nós podemos ter feito muito mal numa existência anterior e agora estamos buscando mostrar para ele todo o nosso amor. Não é? Então, ele fala aqui, e é muito interessante, parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade. Eu, de fato, eu tenho uma amiga que ela sempre, todo tempo, ela falava com muita tristeza que tinha um filho e que esse filho, por mais que ela fizesse, jamais demonstrou qualquer sentimento de amor para com ela, nem para qualquer um outro membro da família. Né? E só mesmo a doutrina espírita para nos explicar isso. Esse filho é absolutamente indiferente aos carinhos, às atenções da mãe e de toda a família. Ele realmente não demonstra o menor apreço pelos familiares, ao contrário. Ao contrário. Né? E aí Emmanuel continua. Lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Exatamente. E eu me recordo, né, justamente dessa minha amiga, que falava muito sobre isso e com muita dor, com muito sofrimento, porque ela amava muito o filho e não entendia o porquê de ele absolutamente não demonstrar qualquer afeição por ela, né? Por mais que ela fizesse. Aceita. O Emmanuel nos recomenda. Aceita as intimações do calvário doméstico, na afeição com que se mostrem, como quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Observa que aqui Emmanuel está dizendo que esses aborrecimentos, né, esse calvário doméstico, é o remédio para curar a nós mesmos, é do que nós precisamos. E se nós formos observar também, sob o ponto de vista de que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus nos ama infinitamente, e que nada acontece sem a permissão de Deus, se nós estamos vivenciando estas dificuldades, com certeza uma razão existe. E por Deus ser justo, esta razão também há de ser justa. Né? Então, muito possivelmente, como nós comentamos anteriormente, podemos ter solicitado a Deus a oportunidade de renascer como mãe daquele nosso desafeto do passado, como mãe daquela pessoa a quem nós muito prejudicamos numa vida anterior e agora, não é? Ao receber esse espírito como filho, nós desejamos dar a ele tudo o que nós podemos ter retirado dele numa vida anterior. E se ele se mostra, não é? Arredio, se mostra distante, é porque o espírito ainda não conseguiu superar os traumas causados por nós a ele numa vida anterior. Então, nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos compreender que, como diz aqui Emmanuel, né? Como muito bem coloca que o benfeitor Emmanuel, o calvário doméstico deve ser aceito, né? Da forma como eles se mostrem, da forma como eles se apresentem. Nós devemos observar isso, né? Como o remédio indispensável para a nossa cura. É através dessas dores, desse sofrimento, dessas angústias, né? Enfrentadas, aceitas com paciência e resignação, que nós estaremos resgatando os nossos erros. Não é? Desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre na matemática das causas e dos efeitos.
E aqui, quando você fala desertar, né, vai ser retardar justamente a solução do problema. Como ele diz, retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre. Nós vamos ter que resolver isso de qualquer maneira. E aí eu vou me lembrar de outro caso. Uma conhecida espírita que afirmava com todas as letras que não suportava o seu irmão. Irmão consanguíneo, moravam, inclusive, muito próximas, talvez, acho que no mesmo terreno, né? 2 casas no mesmo terreno. E ela dizia não conseguir suportar ouvir a voz do próprio irmão. E aí, o que nós temos aqui? Temos uma situação flagrante de 2 espíritos que precisam se ajustar, que nasceram na mesma família, como irmãos consanguíneos, para aprenderem, ao conviver sob o mesmo teto, aprenderem a se amar. Mas, nesse caso, essa minha conhecida, ela absolutamente não aceitava, de jeito nenhum, não queria nem ver, nem ouvir o irmão. Então, o que estava acontecendo? Essa irmã, com certeza, estava retardando o seu processo de resgate. O seu processo de resgate, como diz aqui Emmanuel, né? Desertar, ou seja, se afastar daquela pessoa que você não consegue se afinizar, né? É justamente retardar a equação da contabilidade que a vida exigirá. Vai exigir sempre. Enquanto nós não resolvemos, isso vai voltar a acontecer. Porque é uma questão de lei de causa e efeito, né? Ação e reação. Nós não nascemos para criar inimigos nem para ter inimigos. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, membros da grande família universal. E, como tal, não podemos ter animosidades, maus sentimentos uns para com os outros. Isso existe. Nós não conseguiremos progredir enquanto não tivermos resolvido essa questão, não é? Nosso Alexandre está nos dizendo aqui alguma coisa, vejamos. O sentimento de vingança e a ausência de perdão são tão complicados para o espírito que, mesmo diante do esquecimento inevitável do passado imposto pela lei de Deus aos encarnados, surge a antipatia. Exatamente, não é? Exatamente. São aquelas antipatias gratuitas, não é, Alexandre? Aqueles sentimentos, aquele antagonismo que muitas vezes você não sabe explicar por quê. Né? Não sabe explicar por quê. Mas nós temos que lembrar, sobretudo nós espíritas, né? Que sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e, sobretudo, o que estamos fazendo aqui. Né? Nós espíritas que sabemos tudo, devemos nos esforçar de forma redobrada para superar essas dificuldades, né? Porque nós sabemos, fica óbvio, né? Que se você tem uma animosidade, uma dificuldade tão grande de relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, é porque é justamente com ele que você precisa acertar os ponteiros, né? Então, não vamos desperdiçar essa oportunidade bendita da reencarnação, porque existem muitos espíritos na fila, não é? Para reencarnar e nós não sabemos quando será a nossa próxima oportunidade. Não vamos desperdiçar a oportunidade que nos foi dada agora, né? E trabalhemos realmente para superar esses sentimentos antagônicos que ainda trazemos em nossos corações com relação aos nossos irmãos de caminhada, né? E aí Emmanuel continua, né? Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhe as virtudes, entretecer-lhe lauréis, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração, mas sim foi peremptório, asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos.
isto é, suportar com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Isso é lindo, né? Isso é muito importante quando Emmanuel nos recorda Jesus, né? E vamos lembrar aqui o título do nosso texto, No Caminho da Elevação. Então, para nós seguirmos Jesus, para sermos discípulos de Jesus, nós não precisamos efetivamente, né, como está aqui colocado por Emmanuel, entretecer lauréis a Jesus, homenagear-lhe o nome, consagrar essas atitudes de adoração. Não. O que nós precisamos fazer verdadeiramente é carregar a nossa própria cruz. Né? Ou seja, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, né? E seguir os passos de Jesus, que foi todo amor. Jesus, na verdade, foi o amor não amado. Jesus amou tanto e de forma indiscriminada que no martírio do Calvário, do alto da cruz, ele lembrou-se de pedir a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Ou seja, que Deus perdoasse os nossos erros em virtude da nossa imensa ignorância. Em virtude da nossa imensa ignorância. E aqui Emmanuel nos recorda disso. Né? Para que nós não percamos a oportunidade que esta encarnação está nos oferecendo de resgatar débitos contraídos com esse irmão que hoje nós temos tanta dificuldade de relacionamento. Né? Tanta dificuldade de relacionamento. Um dia alguém me perguntou, mas se eu fizer tudo para me relacionar com esta pessoa, se eu fizer tudo, todo o bem que eu possa para ela, e ela mesmo assim não quiser a minha amizade, não quiser a minha companhia, não quiser estar próximo a mim. Aí nós temos que ver o seguinte, o importante não é o que ela faz, mas é o que você faz. Né? Você entende que se esse irmão com quem você tem um relacionamento difícil é justamente aquele com quem você precisa acertar, né, as suas contas, os seus débitos, faça tudo para que isso aconteça. Faça tudo ao seu alcance. Porque se você fizer tudo ao seu alcance, você não terá do que se recriminar. O problema está, conforme Emmanuel diz aqui, quando nós desistimos, quando nós desertamos da tarefa. Né? Ah, eu não gosto do meu irmão, não me dou bem com ele, então não quero nunca mais vê-lo. Né? Eu não suporto meu pai, não me dou bem com ele, vou sair de casa logo para poder me ver livre dele. Não é? Não, não é assim. Não é assim que a gente vai conseguir. Né? Não é assim que nós vamos lograr ter uma reencarnação proveitosa. Porque, com certeza, no nosso planejamento reencarnatório, esta reconciliação era o ponto alto da nossa reencarnação. E aí você imagina chegar depois no plano espiritual e constatar que você mais uma vez fracassou. Né? Mais uma vez fracassou. E aí a gente vai correr o risco, né, de, numa outra existência, ser tomada uma medida drástica com relação a nós. Né? Porque se você nasceu sob o mesmo teto, na mesma família, com laços consanguíneos, e não se deu bem com seu irmão, e não se esforçou para se dar bem com ele, e buscou se afastar dele cada vez mais, aumentando os níveis de desentendimento entre vocês dois, numa próxima existência, você pode ser trazido por meio de uma medida drástica do plano espiritual superior. Você pode renascer outra vez com este mesmo espírito, outra vez como irmãos, só que como irmãos siameses, como gêmeos chipófagos, que não poderão ser separados, que dividirão, por exemplo, um órgão nobre como o coração,
não é? Então, estarão os dois agarrados, sem a menor possibilidade de se afastarem. E precisarão aprender a conviver, aprender a se amar, aprender a defender um ao outro, porque a morte de um significará a morte do outro. O bem-estar de um é o bem-estar de outro. O mal-estar de um será o mal-estar de outro. Não é? Essa é uma medida drástica. Que nós corremos seriamente o risco de ter que enfrentar se nós hoje nos recusarmos peremptoriamente a buscar uma relação melhor com aquele ente familiar, não é? Que nós não nos afinizamos, né? Então, é muito interessante, é muito bom que nós pensemos sobre isso, né? Muito bom que nós pensemos sobre isso. É melhor resolver agora do que ter que resolver numa outra experiência que nós não sabemos como será, né? E aí Emmanuel continua. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Né? Porque aquilo, né, que nós falamos é o que Jesus diz aqui no versículo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Né? Exatamente. Bem-aventurado, feliz daquele, né? Pois todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. E qual é a nossa obrigação? Em casos como este, a nossa obrigação é reparar os erros cometidos no pretérito. Né? E tentar compreender que aquele irmão, aquele filho, aquele companheiro, não é? Que não confia em nós, que não tem bons sentimentos para conosco, que não quer a nossa presença, que mesmo tendo nascido sob o mesmo teto, mesmo sendo nosso pai, ou nossa mãe, ou nosso irmão, ou nosso filho, não deseja a nossa presença, não deseja a nossa companhia, compreender que passar por isso, né, é justamente, né, a nossa carga, é justamente a nossa obrigação. Né? E aquilo que eu falei, né, você pode não conseguir, não é? Não conseguir atrair este irmão para junto de você. Não conseguir quebrar esta barreira de animosidade, de desconfiança que existe entre vocês dois. Mas nunca deserte. Né? Nunca desista de tentar, porque você terá feito a sua parte. Se ele não te aceitou, né? Se ele não te aceitou, o problema é dele. Agora, se você não procurou ser aceita por ele, o problema é seu. Né? Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso. Muita coisa interessante para meditarmos, né? E nós sabemos o quanto existem problemas de desentendimento entre familiares muito próximos, não é? E como nós devemos encarar essas situações, né? Estas situações como oportunidades benditas de elevação espiritual. Porque nós sabemos que as nossas provas, as nossas expiações, elas serão válidas se nós soubermos bem vivê-las. Né? Se nós soubermos bem vivê-las. E nós não sabemos o nosso passado, não é? Nós não recordamos de nossas vidas pretéritas, mas nós podemos ter uma ideia, né, dos problemas que viemos resolver aqui, a partir justamente da natureza dos nossos próprios problemas. Né? Então, se eu tenho aquele familiar difícil, eu logo vou deduzir, é justamente com ele que eu preciso me afinar, né? É justamente ele que eu preciso aprender a amar. Né?
Então, pensemos nisso, meus irmãos e minhas irmãs, né? É tão bom a gente conhecer a doutrina espírita, né? É tão esclarecedora. A doutrina espírita realmente é luz em nossas vidas. Ela não nos deixa jamais sem uma explicação, jamais sem uma resposta para os aparentes, né, mistérios da nossa existência. Muito bom, meus queridos e minhas queridas. Chegamos ao final do nosso programa. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas reflexões de hoje e desejamos a todos uma ótima noite. Beijo para vocês e até a próxima semana. Nossa Francisca aqui está nos colocando observação. Querida Silvia, gratidão pela partilha desse excelente estudo, reflexão. Eu que agradeço, querida, poder estar aqui com vocês. Um beijo grande. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.